A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Depois de uma derrota pesada do Flamengo para o Bayern no Mundial de Clubes, Mauro César não poupou críticas. O comentarista foi direto ao ponto, apontou erros do técnico, falhas graves dos jogadores e fez um alerta sério sobre o futuro do time. Fica ligado, porque a análise é forte e pode mexer com a nação rubro-negra. Temos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como iria perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos da temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os três tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir, é muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Tava calor aqui, tá calor aqui. Mas ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber a bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Pamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. Segundo Mauro, o Flamengo foi completamente dominado taticamente. Ele criticou o técnico por não ajustar o time durante o jogo e disse que o meio-campo foi engolido pelos alemães. Jogadores importantes não apareceram e a transição defesa-ataque foi lenta, previsível e mal executada. Além disso, Mauro alertou para o impacto psicológico da derrota. Esse tipo de resultado pode abalar a confiança do elenco e da torcida, justamente no momento mais decisivo da temporada. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocado aqui em campo. Como foi, por exemplo, no Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City ganhou de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo, não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol,
chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não falha a memória. O Los Angeles, o Chelsea. Quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa elite, está um pouquinho abaixo. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. Não consegue. Acabou a era lá do cara que enchia a cara de madrugada e fazia o gol no domingo no clássico e isso virava folclore. Isso não existe mais. E os técnicos precisam evoluir, precisam buscar lições em jogos como esse. Então o que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. Comenta aqui embaixo. Quem mais decepcionou no jogo? O técnico, os jogadores ou a diretoria? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Radar da Bola você fica por dentro de tudo o que rola no mundo do futebol. Valeu demais pela companhia e até a próxima!